A câmera de segurança piscava em vermelho para mim como um olho mecânico que tinha visto demais. Eu deveria saber naquele momento que instalar um sistema de vigilância 24 horas na minha própria casa salvaria meu casamento ou o destruiria completamente. Acontece que fez as duas coisas. Meu nome é Nick Warren. Há 3 meses, eu achava que tinha vida perfeita. 37 anos, ex-militar que virou especialista em segurança residencial, casado com Clary há 12 anos e com 2 filhos que ainda achavam que eu era o máximo. Morávamos em uma casa arrumada no subúrbio de Millfield, aquele tipo de lugar onde os vizinhos acenam de suas garagens e as crianças andam de bicicleta até as luzes da rua acenderem. Eu deveria ter prestado mais atenção aos detalhes que não batiam. Clary estava trabalhando até tarde no Hospital Geral de Millfield com mais frequência. Como administradora médica, ela alegava que o novo sistema de computadores exigia sessões extras de treinamento. Quando eu perguntava sobre o dia dela, ela me dava respostas vagas e mudava o assunto para nossos filhos, Eli e Max. Como foi o trabalho hoje? Eu perguntava durante o jantar. Ah, você sabe, o drama habitual do hospital. O Dr. Peterson ainda está brigando com a equipe de enfermagem sobre a escala, ela respondia, espetando a salada sem fazer contato visual. Eli, conte ao papai sobre seu projeto de ciências. Minha filha de 8 anos começava uma explicação animada sobre vulcões, enquanto Max, de 5 anos, tentava construir torres com seus nuggets de frango. Uma conversa normal de jantar em família, exceto pela maneira como Clary continuava checando o telefone debaixo da mesa. As histórias estranhas do hospital começaram mais ou menos na mesma época. Clary chegava em casa rindo de piadas internas que eu não entendia. Você devia ter visto o David hoje, dizia ela, pendurando o casaco. Ele ficou preso no armário de suprimentos por 20 minutos porque a maçaneta quebrou. O coitado ficou esmurrando a porta até alguém ouvir. David Overing era o representante de vendas de equipamentos hospitalares. 41 anos, casado, com filhos adolescentes, o tipo de cara que usava ternos caros e dirigia uma BMW. Eu o conheci em algumas festas do hospital. Ele tinha aquele sorriso arrogante que sugeria que ele se achava um presente de Deus para as mulheres. A amiga de Clary, Trish, uma enfermeira do hospital, ligava para nossa casa em horários estranhos. Eu atendia e a ouvia rindo ao fundo. A Clary está? Precisamos discutir coisas do trabalho. Mais risadinhas, seguidas de conversas sussurradas na nossa cozinha enquanto eu ajudava as crianças com o dever de casa na sala. A senhora Callahan, nossa vizinha de 60 e poucos anos, começou a me lançar olhares simpáticos por cima da cerca. Ela era a rede de informações não oficial do bairro, e seus olhares de pena embrulhavam meu estômago. Como a Clary está, Nick? Perguntou ela enquanto regava as rosas. Ela tem trabalhado tantas horas ultimamente. Você deve sentir falta de tê-la por perto. A gota d'água veio em uma terça-feira à noite, em outubro. Acabei de instalar um sistema de segurança de última geração em nossa casa. Sensores de movimento, alarmes de porta e câmeras em todos os cômodos, exceto quartos e banheiros. Cortesia profissional da minha própria empresa, disse eu a Clary. Sério? Eu queria pegar quem anda roubando pacotes da nossa varanda. Eu estava na cama às 23 horas, mas Clary ainda estava no andar de baixo alegando que precisava terminar uma papelada. Por volta da meia-noite, ouvi vozes vindas da cozinha. Vozes, no plural. Meu telefone vibrou às 3 da manhã. Jake Morrison, um dos meus técnicos de instalação, estava ligando da central de monitoramento. Sr. Warren, desculpe acordá-lo, mas preciso lhe contar algo sobre o seu sistema residencial. Saí da cama cambaleando e fui para o corredor, mantendo a voz baixa. O que houve? Algum defeito? Senhor, estive monitorando as imagens como o senhor pediu, e eu vi algo na filmagem da sua cozinha de mais cedo. Estou excluindo essa filmagem para sempre, e estou lhe dizendo, como pai e amigo, pegue seus filhos e saia dessa casa. Senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Eu nunca tinha sentido um calafrio assim. O que você quer dizer? O que você viu? Eles, senhor, o que presenciei às 3 da manhã na sua cozinha me deixou fisicamente doente.
Tive que sair e vomitar no estacionamento. Não consigo desver disso. Fique longe da sua esposa. A linha ficou muda. Fiquei parado no corredor por 10 minutos ouvindo a respiração constante de Clary vindo do nosso quarto, processando o que Jake tinha acabado de me dizer. Minha esposa, a mãe dos meus filhos, a mulher que amei por mais de uma década, havia feito algo tão perturbador que um ex-policial durão como Jake Morrison não conseguiu estômago para aguentar. Eu precisava ver aquela filmagem. Desci furtivamente até meu escritório, movendo-me como se estivesse de volta à patrulha no Oriente Médio. Cada rangido do assoalho soava como estalos no silêncio. O console principal do sistema de segurança brilhava suavemente na minha mesa, inocente como um gato dormindo. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a imagem da câmera da cozinha daquela noite. O registro de data e hora marcava 2h47 da manhã quando o sensor de movimento foi ativado. O que vi me fez entender por que Jake tinha vomitado. Clary estava na nossa cozinha vestindo nada além de uma camisola fina. Seu cabelo estava selvagem e seu rosto manchado com algo escuro. Ela estava falando com alguém fora da câmera, sua voz estava muito baixa para o áudio captar claramente, mas seus gestos eram animados, quase maníacos. Ela abriu nossa geladeira e tirou recipientes que eu não reconheci. Um líquido verde que parecia lodo de lago. Carne crua que poderia ser frango ou algo totalmente diferente. Ela despejou tudo no nosso liquidificador de alta potência. O mesmo que ela usava para fazer vitaminas para as crianças. Você sabe demais, não sabe? Seu bastardo, ela sibilou para nossa máquina de café. Na verdade, sibilou como uma cobra. Então eu vi a sombra. A silhueta de um homem entrou no quadro atrás dela. Mãos grandes pousaram em sua cintura e ela se recostou nele. Não consegui ver o rosto dele, mas reconheci o relógio caro em seu pulso. O relógio de David Overeem, aquele sobre o qual ele se gabou na última festa de Natal. O registro de tempo mostrava que eles estavam na minha cozinha há mais de 1 hora. Clary despejou a mistura verde em um recipiente rotulado shake matinal do Nick, com sua letra caprichada. Ela vinha fazendo vitaminas de café da manhã para mim no último mês, alegando que queria me ajudar a voltar à forma. Eu estava bebendo todas as manhãs como um marido grato. Meu estômago se contraiu quando percebi o que ela estava me dando. E pior, eu a vi preparando recipientes menores rotulados almoço da Ellie e o lanche do Max. Ela estava envenenando todos nós. Ejetei a unidade de armazenamento e a guardei no bolso. Depois arrumei silenciosamente as malas das crianças. Às 4h30 da manhã. Estávamos na minha caminhonete indo para a casa do meu irmão, do outro lado da cidade. Ellie e Max dormiam em suas cadeirinhas, sem saber que o mundo deles tinha acabado de explodir. Às 7 da manhã, liguei para meu velho amigo do exército, Eli Martinez. Ele trabalhava como investigador particular desde que deixou o serviço, especializando-se em casos de divórcio e espionagem corporativa. Acho que minha esposa está tentando me envenenar, eu disse a ele sem rodeios. Ou o liquidificador, ou ambos. Preciso da sua ajuda. Eli já tinha visto combate suficiente para levar qualquer coisa a sério. Estou indo para aí. Não volte para aquela casa e não coma nem beba nada que ela tenha lhe dado recentemente. Tarde demais para esse conselho, mas anotado. Nick, estou falando sério. Se ela está dosando você com alguma coisa, você precisa de atendimento médico. Pensei no último mês de vitaminas matinais. O jeito que eu andava me sentindo cansado e enjoado, as dores de cabeça que atribui ao estresse do trabalho. Que tipo de pessoa envenena os próprios filhos? O tipo que vamos deter, disse Eli com severidade. Vou levar meu equipamento de vigilância. Vamos descobrir exatamente o que sua esposa e o namorado dela estão planejando. Irrestrito. A palavra tinha gosto de veneno na minha boca, o que parecia apropriado dadas as circunstâncias. O escritório de investigação particular de Eli ocupava o segundo andar de um pequeno centro comercial, entre uma lavanderia e um restaurante chinês. As paredes estavam cobertas com fotos de vigilância, mapas da cidade e um quadro branco que atualmente exibia a programação diária da minha esposa em colunas organizadas. Ela é metódica,
observou Eli, batendo no quadro com um marcador vermelho. Turno no hospital das 7 horas às 15 horas. Depois, ela geralmente passa no supermercado. Mas, 2 vezes nesta semana, ela fez paradas não programadas no Marriott, no centro. Estudei as fotos de vigilância que ele havia tirado. Clary entrando no hotel com David Overeem. Clary e David no estacionamento do hotel, as mãos dele no rosto dela. Clary rindo de algo que ele sussurrou em seu ouvido. Há quanto tempo você acha que isso está acontecendo? Perguntei. Com base nos padrões de comportamento dela, pelo menos 3 meses. Provavelmente mais. Eli puxou outra pasta. Segui a amiga dela, Trish, ontem. Ela está definitivamente envolvida. Olhe isso. A foto mostrava Trish se encontrando com um homem que eu não reconhecia do lado de fora do hospital. Eles estavam trocando envelopes. Quem é o cara? Jared Kowalski trabalha no departamento de suprimentos médicos do hospital. Tem acesso a produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, registros de pacientes. O que quer que estejam planejando envolve recursos do hospital. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto de Clary. Onde você está? As crianças não estavam na cama esta manhã. Estou preocupada. Mostrei a mensagem para Eli. Ele bufou. Ela está preocupada com o plano dela desmoronando. Ela tentou te ligar? 17 chamadas perdidas desde as 6 da manhã. Rejeite. Não atenda. Deixe entrar em pânico. Pessoas em pânico cometem erros. Passamos a tarde instalando equipamentos de vigilância secretos ao redor do hospital. Eli tinha contatos de seu trabalho como investigador que podiam nos dar acesso a áreas de estacionamento de funcionários e espaços públicos. Eu me senti como se estivesse planejando uma operação militar, o que, de certa forma, eu estava. Naquela noite, nos posicionamos na van de Eli em frente à entrada dos funcionários do hospital. Às 21h47, Clary saiu com David e Trish. Eles caminharam até a BMW de David, conversando animadamente. Você consegue captar áudio daqui? Perguntei. Eli ajustou seu equipamento. Não com clareza, mas consigo fazer leitura labial. Sua esposa acabou de dizer algo sobre a próxima semana e terminar o plano. David abriu o porta-malas e tirou uma grande bolsa de lona. Ele a entregou a Clary, que imediatamente a passou para Trish. O que quer que estivesse naquela bolsa era pesado. Trish quase a deixou cair. Eles estão se movendo rápido, murmurou Eli. O que quer que estejam planejando vai acontecer em breve. Meu telefone tocou novamente. Desta vez, atendi. Nick, graças a Deus. Onde você está? Onde estão as crianças? Estou ligando o dia todo. Estamos seguros, disse eu cuidadosamente. Seguros? Seguros de quê? O que está acontecendo? Você está me assustando. A preocupação na voz dela parecia genuína, o que tornava tudo pior. Ela era uma atriz melhor do que eu imaginava. Eu sei sobre as vitaminas, Clary. Silêncio dela. Que vitaminas, Nick? Você não está fazendo sentido. Você está tendo outro episódio? Outro episódio. Ela estava se referindo ao aconselhamento para TEP, transtorno de estresse pós-traumático, que recebi depois de voltar da missão, usando meu histórico de saúde mental contra mim. Eu sei sobre o David. Mais silêncio. Quando ela falou novamente, sua voz havia mudado. Estava mais fria. Eu não sei o que você pensa que sabe, mas você está errado. Venha para casa para podermos discutir isso como adultos. Eu irei para casa quando estiver pronto. Desliguei e imediatamente desliguei o telefone. Ela é boa, admitiu Eli, mas cometeu um erro. Você percebeu? Ela perguntou onde as crianças estavam, mas não perguntou se elas estavam bem. Uma mãe preocupada iria querer saber se seus filhos estavam feridos ou doentes primeiro. Exatamente. Ela está preocupada com a logística, não com o bem-estar deles.
Seguimos a BMW de David até um depósito nos arredores da cidade. David e Trish descarregaram várias caixas do porta-malas, incluindo a bolsa de lona que Clary dera a Trish. Eles ficaram dentro da unidade de armazenamento por 20 minutos. Amanhã à noite descobriremos o que eles estão guardando lá, disse Eli. Mas amanhã à noite acabou sendo tarde demais. Meu telefone tocou às 6 da manhã. Era meu chefe, Tom Bradley, e ele parecia sério. Nick, preciso que você venha mais cedo hoje. A polícia quer lhe fazer algumas perguntas sobre atividades suspeitas em sua residência. Que tipo de atividade suspeita? Sua esposa registrou um boletim de ocorrência alegando que você tem agido de forma irregular e que ela está preocupada com a segurança das crianças. Ela mencionou o sistema de segurança e sugeriu que você pode estar usando para monitorá-la de forma inapropriada. Senti a armadilha se fechando ao meu redor. Clary estava manipulando a narrativa, fazendo de mim um marido instável enquanto ela interpretava esposa e mãe preocupada. Tom, eu posso explicar tudo. Espero que sim, porque o detetive Morrison está aqui com um mandado para examinar nosso equipamento de vigilância. Se houver algo que você precise me contar, agora seria a hora. Jeff Morrison, irmão mais velho de Jake Morrison, o mesmo Jake que ligou para me avisar sobre a filmagem da cozinha. Isso não era coincidência. Encontrei ele em uma lanchonete no centro para traçar uma estratégia. Ele passou a noite reunindo informações sobre as finanças e negócios de David Overeem. O namorado da sua esposa está com dívidas sérias, relatou ele enquanto comíamos ovos e café. O território de vendas dele está com desempenho abaixo do esperado há 2 anos. Ele deve dinheiro a algumas pessoas muito desagradáveis em Chicago. Quanto dinheiro? 200 mil, mais juros. O tipo de dívida que faz as pernas das pessoas serem quebradas se não pagarem. As peças começaram a se encaixar. Então, ele precisa de dinheiro rápido. E Clary tem acesso às suas contas conjuntas, sua apólice de seguro de vida, o valor da sua casa. Se algo acontecesse com você, ela herdaria tudo. E se ela pudesse provar que você era mentalmente instável, poderia até conseguir a custódia das crianças e seus fundos fiduciários. Pensei no líquido verde que Clary estava colocando em nossa comida. E se ela não estivesse tentando nos envenenar para matar? E se ela estivesse tentando nos deixar doentes o suficiente para parecermos instáveis? Eli assentiu com gravidade. Certas pílulas podem causar paranoia, alucinações, comportamento errático. Se você começasse a agir como louco e ela tivesse testemunhas para confirmar a história, ela poderia internar você. Ou pior, se você se tornasse violento ou perigoso, se a ameaçasse ou as crianças, alguém poderia ter que se defender. Eu completei o pensamento dele. David seria o herói que salvou Clary e as crianças de seu marido e pai instável, e herdaria o dinheiro do meu seguro de vida no processo. A raiva que senti era incandescente e pura. Essas pessoas não estavam apenas roubando minha esposa e destruindo meu casamento. Elas estavam planejando destruir minha vida, tirar meus filhos e provavelmente acabar comigo no processo. Qual é o nosso próximo passo? Perguntei. Eli sorriu. E não foi um sorriso simpático. Damos a eles exatamente o que eles querem. Fazemos você parecer instável e perigoso, mas fazemos isso nos nossos termos, com nossas câmeras gravando. Naquela tarde, dirigi até a concessionária de carros de luxo onde David trabalhava meio período quando não estava vendendo equipamentos médicos. Encontrei a BMW pessoal dele no estacionamento dos funcionários, o mesmo carro que o vi usando para levar Clary aos encontros no hotel. Eu tinha trazido um saco de camarão congelado do supermercado. Abri o capô e enfiei os camarões bem fundo no sistema de ar-condicionado dele, depois rasguei 2 pneus com um estilete. No para-brisa, deixei um bilhete escrito com marcador vermelho: "Da próxima vez é você". Então sentei na minha caminhonete do outro lado da rua e esperei. David saiu da concessionária na hora do fechamento falando ao telefone. Provavelmente com Clary. Percebi quando ele viu o carro, ele começou a gritar alto o suficiente para eu ouvir a 50 metros de distância. Que diabos? Quem fez isso? Ele encontrou meu bilhete e seu rosto empalideceu.
Ele olhou em volta do estacionamento freneticamente, depois ligou para alguém. Em 10 minutos, uma viatura da polícia chegou. Fui embora antes que pudessem me ver, mas eu havia conseguido o que precisava. David estava com medo, e pessoas com medo cometem erros. Naquela noite, Eli e eu invadimos o depósito que David e Trish haviam visitado. Não foi tecnicamente uma invasão. Eli tinha ferramentas legítimas de chaveiro e uma história de cobertura sobre um cliente que havia perdido as chaves. O tipo de trabalho na zona cinzenta em que investigadores particulares se especializavam. Dentro da unidade, encontramos caixas de suprimentos médicos roubados do hospital. Pílulas, seringas, equipamentos de monitoramento. Mas a descoberta mais interessante foi uma pasta contendo informações detalhadas sobre minhas rotinas diárias, meu horário de trabalho, meu histórico médico e registros financeiros. Eles estão planejando isso há meses. Olhe isto, disse Eli, segurando uma linha do tempo manuscrita com a letra caprichada de Clary. Descrevia um plano de 3 fases. A fase 1 envolvia me deixar doente e errático com comida e bebidas adulteradas. A fase 2 escalaria para incidentes públicos que estabelecessem um padrão de instabilidade mental. A fase 3 estava rotulada simplesmente como resolução. Eu não queria pensar muito sobre o que resolução significava. Precisamos levar isso à polícia, eu disse. Ainda não. Isso prova que eles estão planejando algo, mas não prova o que. Precisamos que eles façam o movimento deles enquanto estamos gravando tudo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Pare de assediar o David ou você vai se arrepender. Este é seu único aviso. Mostrei para Eli. Trish, disse ele. Eles estão abalados. Hora de abalá-los ainda mais. Decidi recuperar minha casa. Às 2 da manhã, usei os códigos mestres da minha empresa de segurança para desativar o sistema de alarme que eu havia instalado. Eu queria que Clary soubesse que eu estava lá, mas queria controlar o encontro. Ela estava dormindo em nossa cama, a cama que compartilhamos por 12 anos, onde concebemos nossos filhos, onde sussurramos planos para o nosso futuro. Agora, parecia território inimigo. Sentei na cadeira perto da janela e esperei que ela acordasse. Ela sentiu minha presença por volta das 3h30, sentando-se com um suspiro. Nick. Ai meu Deus, você me matou de susto. Matei? Isso é interessante, considerando o que você tem colocado na minha comida. Mesmo no escuro, pude vê-la calculando sua resposta. Não sei do que você está falando. Você está agindo paranoico de novo. Talvez você devesse ligar para Dr. Peterson. A Dr. Peterson era a psiquiatra que eu consultava para o teto. Ela estava tentando usar meu histórico de saúde mental para desviar de seus próprios crimes. Eu vi a filmagem, Clary. A câmera da cozinha gravou tudo. Seu rosto, e sua pequena experiência química, as vitaminas verdes, as reuniões tarde da noite, tudo isso. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas calculadas. Nick, por favor, me escute. Você está doente. Você está vendo coisas que não existem. David é apenas um amigo que tem me ajudado a entender o que você está passando. Ajudando você a envenenar nossos filhos? Eu nunca machucaria a Eli e o Max. Como você pode dizer isso? Mas o protesto dela soou vazio agora que eu sabia do que ela era capaz. Peguei meu telefone e reproduzi a gravação de áudio que Eli havia feito da conversa dela com Trish fora do hospital. Nick é tão sem noção. Na próxima semana, terminamos o plano. David já preparou tudo. O rosto de Clary desmoronou. Você está me gravando? Você está espionando sua própria esposa? Minha própria esposa está tentando destruir minha vida. Estou tentando salvar sua vida. Você está tendo outro colapso, Nick. A paranoia, o equipamento de vigilância, as acusações. Você precisa de ajuda. Ela era boa. Se eu não tivesse visto as evidências com meus próprios olhos, poderia ter acreditado nela. Ligue para o David, eu disse. O quê? Ligue para o seu namorado. Diga a ele para vir aqui.
É hora de todos nós termos uma conversa. Nick, por favor. Ligue para ele agora ou eu ligo para a polícia e mostro tudo o que gravei. Com as mãos trêmulas, ela discou o número de David. David. O Nick está aqui. Ele sabe sobre. Ele quer falar com você. Por favor, venha. David chegou em 20 minutos, o que me disse que ele estava por perto, provavelmente no apartamento de Trish, esperando a ligação de Clary. Ele entrou na nossa sala como se fosse o dono, vestindo jeans caros e uma camisa polo que custava mais do que o salário semanal da maioria das pessoas. Nick, disse ele com falsa preocupação. A Clary me disse que você tem tido dificuldades ultimamente. Quero que saiba que, como amigo, estou aqui para ajudar. Como amigo, repeti. É assim que você chama quando está dormindo com a esposa de outro homem? A máscara dele caiu por apenas um momento, e viu o verdadeiro David Overing. Frio, calculista e completamente sem consciência. Acho que você está confuso, disse ele cuidadosamente. Clary e eu trabalhamos juntos. Somos colegas, nada mais. Puxei meu telefone e mostrei as fotos de vigilância que ele havia tirado. David e Clary se beijando no estacionamento do hotel. As mãos de David no corpo dela. Clary rindo dos sussurros dele. Colegas, eu disse. Certo, claro. A compostura de David rachou completamente. Olha, Nick, eu sei que isso é difícil de entender, mas Clary veio até mim em busca de ajuda. Ela estava com medo de você. Medo do que você poderia fazer durante um de seus episódios. Eu só estava tentando dar apoio. Roubando suprimentos médicos do hospital? Planejando minha resolução? Os dois congelaram. Eles não esperavam que eu soubesse sobre o depósito ou a linha do tempo. Eu não sei do que você está falando, Clary sussurrou. Fase 1. Deixar o Nick doente e errático. Fase 2. Incidentes públicos para estabelecer instabilidade mental. Fase 3. Resolução. Sua letra, Clary, seu plano. David levantou-se abruptamente. Acho que devemos chamar a polícia. Nick, você está claramente tendo um surto psicótico. Você está fazendo acusações absurdas. Você tem nos perseguido. Você vandalizou meu carro. Chame-os, eu disse. Eu adoraria mostrar a eles as evidências que coletei. Pela primeira vez, David pareceu genuinamente preocupado. Que evidências? Tudo. O depósito, os suprimentos médicos roubados, as pílulas que vocês têm usado para me deixar doente. Os registros financeiros mostrando sua dívida com algumas pessoas muito perigosas em Chicago. O rosto de David ficou cinza. Você invadiu meu depósito? Eu? Um amigo meu. Ele é muito bom no trabalho dele. Clary estava chorando novamente, mas essas lágrimas pareciam reais. David, você disse que isso funcionaria. Você disse que o Nick nunca descobriria. Cale a boca, Clary. Você disse que ficaríamos juntos, que teríamos dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar. Eu disse cale a boca. A compostura de David havia desaparecido completamente agora. Ele estava mostrando suas verdadeiras cores. O homem desesperado e violento que planejava destruir minha vida por dinheiro. Então, qual é o plano agora? Perguntei. A fase 3 deveria ser minha resolução, mas ainda estou aqui, ainda respirando, ainda casado com sua namorada. David puxou uma arma de sua jaqueta. Não por muito tempo, disse ele. A arma mudou tudo, mas não da maneira que David esperava. Você trouxe uma arma para minha casa, eu disse calmamente. Na frente da minha esposa, enquanto me ameaça. Isso vai ficar muito ruim nas filmagens de segurança. Os olhos de David se arregalaram ao perceber seu erro. Que filmagens de segurança? As câmeras que eu nunca realmente desativei. As que estão gravando toda essa conversa, incluindo sua confissão e a parte em que você acabou de ameaçar acabar comigo. Era um blefe, mas um bom blefe. Eu havia desativado o sistema de alarme, mas as câmeras estavam em um circuito separado.
Você está mentindo, disse David, mas sua voz tremeu. Estou? Verifique as luzes vermelhas, David. Conte as câmeras. Pergunte a si mesmo se um especialista em segurança realmente deixaria sua casa sem monitoramento. David olhava freneticamente ao redor, avistando as pequenas luzes vermelhas das quais eu falava. David, guarde a arma. Isso está saindo do controle, disse Clary. Já saiu do controle. David retrucou. Ele sabe de tudo. Se não terminarmos isso hoje à noite, nós dois vamos para a prisão. Ninguém vai para a prisão, eu disse. Porque ninguém cometeu nenhum crime que não possa ser desfeito, ainda. O que você quer dizer? Os suprimentos médicos podem ser devolvidos. As pílulas que você usou em mim provavelmente eram apenas sedativos leves ou alucinógenos. Alucinógenos, corrigiu David. Irritante, mas não permanentemente prejudicial. Até o adultério não é crime neste estado. Levantei-me lentamente, mantendo as mãos visíveis. Mas homicídio é, e ameaçar alguém com uma arma é agressão com arma letal. Até agora, David, você é o único nesta sala que cometeu um crime grave esta noite. A mão de David estava tremendo agora. Ele não era um assassino. Ele era um vigarista que tinha se metido em algo maior do que podia lidar. Ainda há uma saída para isso, continuei. Você abaixa a arma, você e Clary terminam o relacionamento, devolvem os suprimentos roubados e todos fingimos que isso nunca aconteceu. Eu mantenho minha família, você mantém sua liberdade e todos vão embora. E a minha dívida? Perguntou David desesperadamente. As pessoas a quem devo dinheiro não aceitam planos de pagamento. Não é problema meu. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir destruir minha vida. Clary estava soluçando agora. Nick, eu sinto muito. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. David disse que você nunca descobriria. Que apenas pegaríamos algum dinheiro e desapareceríamos. Eu nunca quis que ninguém se machucasse. Mas você estava disposta a envenenar nossos filhos. Eu não estava. Aqueles recipientes eram apenas para fazer você pensar que eu estava. David disse que precisávamos de provas de que você estava paranoico e delirante. Eu nunca dei nada para Eli e o Max. Acreditei nela, mas confiança era um luxo que eu não podia mais pagar. David, eu disse. Última chance. Abaixe a arma. Em vez disso, ele a ergueu mais alto, apontando diretamente para o meu peito. Eu não posso ir para a prisão, Nick, e não posso voltar para Chicago de mãos vazias. Este é o único jeito. Não, eu disse, este é. Apertei um botão no meu telefone e todas as luzes da casa se acenderam de uma vez. A iluminação de emergência do sistema de segurança, as luzes normais da casa, até os holofotes externos. A casa se iluminou como um estádio. Ao mesmo tempo, o sistema de aspersores de incêndio foi ativado, encharcando nós três com água fria. David praguejou e tropeçou para trás, temporariamente cego pelo brilho repentino e confuso com a água. Eu o derrubei enquanto ele estava desorientado, tirando a arma de sua mão. Nós batemos na mesa de centro, espalhando revistas e porta-retratos. David era maior que eu, mas eu tinha treinamento militar e a vantagem da surpresa. Clary, pegue a arma. Gritei enquanto lutava com David. Em vez disso, ela correu para a porta da frente. David conseguiu me jogar para longe e correu atrás da arma, mas seus sapatos de couro caros escorregaram no piso de madeira molhado. Ele caiu com força, batendo a cabeça contra a lareira de pedra. Peguei a arma e apontei para ele enquanto ele gemia e segurava o couro cabeludo ferido. Fique no chão, David. Do lado de fora, pude ouvir portas de carros batendo e vozes gritando. A iluminação de emergência e o sistema de aspersores atraíram a atenção dos vizinhos. Alguém havia chamado a polícia. A voz da senhora Callahan atravessou o jardim. Policiais, graças a Deus vocês chegaram. Houve gritos e brigas e a casa inteira se iluminou como uma árvore de Natal. Ela estava na varanda da frente, encharcada e histérica,
tentando explicar aos policiais que chegavam que o marido dela havia atacado o namorado dela, mas sua história não batia com as evidências. David era quem estava com a arma. David era quem tinha suprimentos médicos roubados em seu depósito, e David era quem tinha sido pego pela câmera confessando uma conspiração. O detetive Morrison, irmão de Jake, tomou meu depoimento enquanto os paramédicos tratavam o ferimento na cabeça de David. Contei tudo a ele, mostrei as evidências que ele e eu havíamos coletado e reproduzi as gravações de suas confissões. É uma história e tanto, Sr. Warren, disse o detetive Morrison. Seu irmão Jake mencionou que você poderia estar tendo alguns problemas domésticos. Jake viu a filmagem de segurança da minha esposa e do namorado dela na minha cozinha às 3 da manhã. Ele estava preocupado com a segurança dos meus filhos. E onde estão seus filhos agora? Seguros com a família do meu irmão. Eles estão lá desde que descobri o que estava acontecendo. O detetive Morrison assentiu com aprovação. Bem pensado. Precisaremos entrevistá-los para garantir que não foram feridos, mas parece que você os protegeu. David foi preso por agressão com arma letal, roubo de suprimentos médicos e conspiração para cometer fraude. Clary foi presa como cúmplice, embora seu advogado provavelmente conseguisse um acordo judicial em troca de testemunho contra David. Enquanto colocavam David na viatura, ele olhou para trás, para mim, com puro ódio. Isso não acabou, Nick. Sim, acabou, respondi. Seus cobradores de dívidas vão ficar muito interessados em saber que você está na cadeia em vez de pagá-los. Boa sorte com isso. A última coisa que vi foi o medo em seus olhos quando ele percebeu o que aquilo significava. Clary tentou falar comigo enquanto a colocavam na segunda viatura. Nick, por favor. Eu sei que cometi erros, mas podemos resolver isso pelo bem das crianças. Olhei para a mulher que amei por 12 anos, a mãe dos meus filhos, a pessoa que tentou destruir minha vida por dinheiro e um relacionamento com um vigarista. As crianças merecem algo melhor do que isso, eu disse. Elas merecem algo melhor do que nós dois. Mas principalmente, elas mereciam algo melhor do que ela. Epílogo. A resolução. Mais tarde, eu estava sentado no escritório do meu advogado assinando os papéis finais do divórcio. Clary se declarou culpada de conspiração e recebeu 2 anos de liberdade condicional em troca de seu testemunho contra David. Ele foi condenado a 5 anos de prisão estadual. Os suprimentos médicos roubados foram devolvidos ao hospital. As pílulas que eles usaram em mim eram exatamente o que ele suspeitava, alucinógenos leves e sedativos projetados para me fazer parecer mentalmente instável. Meu médico confirmou que os efeitos eram temporários e não causaram nenhum dano permanente. A amiga de Clary, Trish, foi demitida do hospital e acusada como cúmplice. Jared, o funcionário de suprimentos médicos, recebeu imunidade em troca de sua cooperação com a acusação. Consegui a guarda total de Ellie e Max. Clary tinha permissão para visitas supervisionadas uma vez por semana, que ela raramente usava. Ela voltou a morar com os pais em outro estado e estava trabalhando como recepcionista em um consultório dentário. As crianças estavam em terapia, tentando entender por que a mamãe tinha feito coisas ruins e não podia mais morar conosco. Elas eram resilientes, mas o dano provavelmente duraria anos. Quanto aos cobradores de dívidas de David, eles encontraram outras maneiras de recuperar o dinheiro. Ouvi através dos contatos de Ellie que eles haviam confiscado a casa, os carros e os ativos comerciais de David. Sua esposa se divorciou dele e mudou-se para a Flórida com os filhos adolescentes. O depósito continha mais do que apenas suprimentos médicos. David estava executando vários esquemas de fraude de seguro e operações de roubo de identidade. O FBI se envolveu, adicionando acusações federais à sua condenação estadual. Ele ficaria na prisão por muito tempo. Fiquei com a casa, mas troquei todas as fechaduras e atualizei o sistema de segurança. A senhora Callahan ainda acenava de seu jardim, mas agora seus sorrisos eram genuínos em vez de piedosos. Como você está, Nick? Ela perguntava. De verdade? Melhor, eu dizia a ela. Todos nós estamos melhores. E era verdade. As crianças estavam rindo novamente, dormindo a noite toda,
trazendo-me desenhos que fizeram na escola. Eu estava cozinhando o jantar todas as noites, ajudando com o dever de casa, lendo histórias para dormir. Estávamos construindo um novo normal. Eli passou lá uma noite enquanto eu grelhava hambúrgueres no quintal. Eli e Max estavam brincando no balanço, discutindo sobre quem conseguia ir mais alto. Algum arrependimento? Perguntou ele, aceitando uma cerveja do isopor. Pensei sobre isso enquanto observava meus filhos brincarem. Sobre a investigação, sobre expor Clara e David. Sobre lutar em vez de apenas aceitar o que eles estavam fazendo conosco? Não, eu disse. Lamento que isso tenha acontecido. Lamento que meus filhos tenham tido que passar por isso. Lamento não ter visto os sinais antes, mas não me arrependo de proteger minha família. Mesmo que isso tenha lhe custado seu casamento. Meu casamento acabou na noite em que Clary decidiu trair tudo que construímos juntos. Eu apenas me certifiquei de que ela não nos destruísse no processo. Eli assentiu e ergueu sua garrafa de cerveja em um brinde. Aos novos começos. A sobreviver aos velhos, corrigi. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei no meu escritório em casa olhando para os monitores de segurança. Todas as câmeras mostravam exatamente o que deveriam. Quartos vazios em uma casa tranquila onde duas crianças dormiam seguras em suas camas. Sem sombras que não pertenciam a lugar nenhum. Sem conspirações fermentando na minha cozinha. Sem estranhos planejando minha destruição. Apenas paz. Desliguei os monitores e fui para a cama na minha própria casa, no meu próprio quarto, com meus filhos seguros no final do corredor. Pela primeira vez em meses, dormi a noite toda sem pesadelos. Na manhã seguinte, fiz café da manhã. Para Eli e Max, ovos mexidos, torradas e suco de laranja. Nada verde, nada misterioso, nada que não tivesse vindo de ingredientes que eu selecionei pessoalmente no supermercado. Papai, disse Eli entre mordidas na torrada. Você vai se casar de novo? Eu não sei, querida. Talvez um dia. Tudo bem para você? Ela considerou isso seriamente. Só se ela for legal com a gente, e só se ela não tentar envenenar você. A sinceridade das crianças. Eu prometo, disse a ela, que nunca deixarei ninguém machucar nossa família de novo. E eu falava sério. Aprendi da maneira mais difícil que as pessoas mais próximas a você podem ser os inimigos mais perigosos. Mas também aprendi que, às vezes, lutar é a única maneira de proteger as pessoas que você ama. Clara e David tentaram destruir minha vida, roubar meus filhos e provavelmente me ver morto. Em vez disso, destruíram a si mesmos. A justiça nem sempre é bonita, mas às vezes é exatamente o que as pessoas merecem.